Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos ver Bolsonaro, né, o que ele tem a falar sobre a situação, de certo modo, se ele planejou ou não um golpe com os militares, essa que é a realidade. Bolsonaro foi à Polícia Federal. Eu vou falar isso daqui com vocês de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, para que vocês possam entender. Vamos ouvir um pouco aí do Bolsonaro? Que está escrito lá. O senhor fez isso? O ônus, você está perguntando uma coisa, você hoje acordou como? Me responda. Tá? Dormiu bem? O que acontece? Nós não sabemos até se é uma delação ou colaboração na questão do sítio. Tá? Mas o senhor discutiu um golpe de Estado com os militares? Bem, o rapaz perguntou aí sobre a situação do Bolsonaro, que realmente ela se complica. E nesse vídeo em especial nós vamos falar sobre isso. Essa aqui é a realidade, uma situação do Bolsonaro extremamente delicada. E seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E como eu já havia mencionado para vocês, hoje nós vamos falar sobre a situação de Bolsonaro, que realmente se complica. O Bolsonaro foi à Polícia Federal e eu vou mostrar todos esses detalhes aí para vocês. Mas antes de mais nada, eu peço para vocês já dar essa força, dar essa moral, e vamos ver aqui o que realmente Bolsonaro fala. Será que ele realmente peita a Polícia Federal? Será que ele é realmente tudo isso mesmo? Porque a situação um tanto que se complicou. Será que ele realmente depôs lá, depois na Polícia Federal, através de verbalmente ou por escrito? A gente vai ver mais ou menos, a gente vai ver também aí o vídeo completo aí do Bolsonaro. Vamos lá? Desde já eu já peço para você dar uma força, dar essa moral, dar um like aí, porque ajuda demais, ajuda muito. E aí, consequentemente, a gente traz aí todas as notícias, tá? Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Bem, ó, é o seguinte, a matéria da Folha de São Paulo tá aí, a gente vai ver o vídeo completo do Bolsonaro, e como eu já havia mencionado para vocês, deixa eu ver se tá aqui, acho que tá tudo ok. Bem, Bolsonaro se esquiva sobre golpe nas eleições e diz que só responde pelo que assinou, tá? Então tá aqui, ex-presidente afirma que a operação GLO poderia ser usada contra distúrbio nas eleições e não responde sobre encontro com militares, tá? Aí a gente vai ouvir mais um pouco do Bolsonaro, parece que de certo modo queria peitar o pessoal lá. Vamos ouvir, vamos acompanhar. O ex-presidente Jair Bolsonaro se esquivou de questionamento e não respondeu se tratou com militares sobre a possibilidade de um golpe contra o resultado das eleições de 2022, tá? Bolsonaro disse que responde apenas pelo que assinou enquanto era presidente. Afirmou ainda que sempre houve a possibilidade de uma operação GLO, que é a Lei de Garantia da Ordem, tá? No período eleitoral, em caso de distúrbio. Abre aspas, o Bolsonaro falando aqui, ó. Sou responsável por tudo aquilo que assinei, né? Nesse quesito. Disse o presidente a jornalista nessa quarta-feira. Abre aspas. Acho que aqui é a fala do Bolsonaro. Você viu movimentação de um soldado? Fecha aspas. Isso, Bolsonaro, não significa que não tenha ocorrido uma trama de golpe. O fato de não haver movimentação do soldado, até porque o povo brasileiro está cansado disso, ninguém está querendo saber de golpe de militar para poder passar fome, gerar transtornos e constrangimentos. Essa que é a realidade. Qual foi a vez que deu certo algum golpe, alguma ditadura? O pessoal deveria, de certo modo, ficar constrangido com tudo isso. Mas vamos lá. Afirmou ainda ser questionado se havia discutido com militares alguma ação contra a vitória de Lula. Primeiro que, né, o Brasil não está subordinado a militares. É bom deixar isso claro de uma maneira, né, bem límpida e cristalina. Essa que é a realidade. O Brasil não tem que se dobrar a militar nenhum. Se fosse assim, não haveria eleição. Essa que é a realidade. Mas, pelo que se sabe aí, né, houve uma suposta tentativa de golpe e ninguém aceita isso no Brasil. Essa que é a realidade. Eu não sei, né, porque os caras insistem nessa história furada e chinfrim. Mas vamos lá. E aí depois a gente vai ver aqui e ouvir também o vídeo do Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro foi questionado por jornalistas ao prestar o depoimento à Polícia Federal em Brasília, em inquérito que mira grupos de WhatsApp, no qual empresários defenderam um golpe contra as eleições de Lula. Bolsonaro entregou a manifestação por escrito à Polícia Federal e negou as intenções golpistas. Eu vou te falar porque que ele entregou essas declarações aqui por escrito, tá? Eu vou te explicar o porquê.
Então, mas vamos lá. Como mostrou a Folha, Bolsonaro passou a discutir um golpe de Estado com comandantes das Forças Armadas em novembro de 2002, após o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ter rejeitado um pedido do PL de invalidar votos de urnas e ter aplicado multa de 22 milhões aos litigantes de má-fé. Tá? Isso aqui é importante dizer, porque eu vi um zoom aí também de outro, que está, de certo modo, né, querendo perdoar multas aí pelo fato do pessoal ter cometido algumas irregularidades. É só para poder esclarecer e deixar nítido, claro, que nenhum governador, né, que seja de estado, qual for do Brasil, ele é dono especificamente do estado. As pessoas fazem as irregularidades e aí de repente, né, quer ficar nessa história aí de perdoar multa. Eu tô até misturando aqui uma coisa, mas só assim para poder dizer. E depois que passar o cargo, o mandato, né, voltando aqui falando sobre a questão do governador, que eu acabei citando aqui sobre a questão lá das multas, né? Já volto por causa do Bolsonaro, mas só para deixar claro que não deu para poder pegar literalmente o assunto. Mas depois que passar o cargo dele de 4 anos, ele responde. E o Estado tem que cobrar isso daí. Para gente de atitude duvidosa ser começado a ser punido e ser responsabilizado. Essa aqui é a realidade. Senão isso aqui vira a casa da mãe Joana. O cara pinta e borda lá por conta de uma ideologia e depois fica tudo certo. Não, eu tô perdoando aí, mas com base em quê? Não, é porque eu quero. Tá bom, então tem que ser isso, o pessoal tem que dar uma resposta clara, nítida e forte. Assim também como o Bolsonaro aqui tem que ter uma resposta da Polícia Federal, que já a gente vai ouvir isso daí, tá? Esse pessoal, você tem que, gente, ó, tem que pegar e falar isso aqui na cara, tá? Aqui não tem, infelizmente, a gente não tem a oportunidade de ir para um debate ao vivo para chegar a desmascarar e mostrar quem realmente essa pessoa é. Esses caras querem vender o país, querem vender os estados, muitas vezes, tá? Essa que é a realidade, quer doar estado, doa o que é seu. Como pode uma coisa dessa? Como pode, né? Mas vamos lá, tá? E aí ficou aqui a confusão aqui, que você já tá vendo aqui, a discussão de Bolsonaro sobre uma ação militar contra o resultado. Agora, vê se é possível como diz meu pai, uma pinóia dessa. Como pode, né? Vê se isso é possível. O cara perde a eleição, não, eu vou dar um golpe aqui militar. Chama os outros lá, né, pra soltar essa ideia. Se isso comprovado for, tem que ir pra jaula, tá? Que é o local de criminoso. Essa que é a realidade. Depois paga aí de bom moço, de família, de conservador. Que conservador que nada, né? Muitos desses caras são à toa, literalmente. Essa que é a realidade. E aí fica nessa daí. E no caso do Bolsonaro aí, pelo que eu vi, foi peitar a Polícia Federal lá. Essa aqui é a realidade. Peitou e entregou um troço lá por escrito. Ele não é mais presidente? Que história é essa de depor através de carta? Mas enfim, vamos lá. As tratativas do ex-presidente com militares foram reveladas pelo ex-ajudante de ordem, né, em sua delação. O tenente-coronel Mauro Cid indicou que foi nesse dia que Bolsonaro consultou os seus chefes, né, militares, se de certo modo o apoiariam em uma intervenção. Aí o Bolsonaro foi questionado, né, por jornalista, você vai ver aqui o vídeo, né, sobre as conversas com militares contra a vitória de Lula. Ele não chegou a negar que articulou um golpe. Bem, disse 2 vezes que apenas responde pelo que assinou. Então tá aqui, a gente vai falar, vou mostrar aqui o vídeo para você. Essa aqui é a realidade, né? Eu peço para você um pouco de desculpa. Eu acabei me machucando e a gente toma como é que eu posso dizer? A gente fica assim, meio nervoso, então não leva a mal não, tá? Dessas respostas que estou falando aqui sobre a situação do Bolsonaro. Mas vamos lá, vamos ver aqui a situação de Bolsonaro, né? Vamos ouvir o que ele falou, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, já deixa um like aí. Aqui tá a matéria da Folha de São Paulo. E vamos lá. Olha, vocês me acusam de querer dar golpe desde janeiro de 2019. Quando eu assumi, e também antes lá atrás. Tanto é que no relatório da CPMI cita fatos do século passado, como era sendo um golpista. Mas foi Isabela, me aponte um só ato meu que eu tenha jogado fora daquilo que a lei permite. Jogou constantemente ofendendo o ministro Barroso, dentre outras coisas. Essa que é a realidade, dizendo que o pessoal não ia pegar o celular seu, agiu de modo irresponsável, que essa é a realidade. Infelizmente, não sei por que as pessoas não falam isso pra você. Essa que é a realidade. Você deveria peitar, você foi lá peitar, eu não sei porque o pessoal não falou, mas você foi lá peitar e de certo modo tá aí dizendo que entregou cartinha lá na Polícia Federal. Olha,
É o seguinte, não deveria ter aceito, na minha visão, não deveria ter aceito, que ele não é mais presidente, ele não tem foro para especificamente estar dizendo sobre essa situação, tá? Mas enfim, de certo modo é até bom a Polícia Federal consequentemente aceitar esse depoimento através de carta, porque depois, de certo modo, vai entender que ele tem aí, os atos que ele praticado foi como ex-presidente. Para ele, o Bolsonaro, isso é péssimo, deveria ter feito lá o depoimento, né, convencional, igual todo mundo faz. Essa aqui é a realidade, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que mais que ele falou aqui. Mas o senhor nega que discutiu com os militares A defesa do presidente não teve. e o presidente? Você achar que sempre, por exemplo, vocês sabiam que eu quase pedi a decretação do Estado de Defesa em 2019, sabe disso? Por qual razão? Ah, bom, perguntou qual a razão, parabéns. Por questão de Você vê que ele tá muito mais mansinho, muito mais tranquilo e tal, na hora de responder aí as perguntas. Você vê como é que é? É uma das coisas mais, assim, absurdas. Ele tá tranquilo, tá manso, tá de boa, tá? Não tá desculhambando jornalista. Isso é pra você ver o nível do cara, com foro privilegiado e sem foro. Com foro privilegiado, esculhamba ministro Barroso, faz um monte de barbaridade, um monte de esculhamba o Brasil. E aí, sem foro privilegiado, aí ele fica bonzinho. São União de Tucuruí. E não podia ficar sendo chantageado por ONGs que manipulam indígenas, impedindo a construção do União. E em 2023 o senhor pensou em pedir apoio dos militares para contestar ou alterar o resultado das eleições? Mas quem pediu isso? Nós entramos. É claro, não teve, você não pediu, você é tranquilo, realmente, assim, realmente, o pessoal tá criando essa história de carocha, essa é a realidade, é realmente, assim, complicado, viu, gente? O Brasil é complicado, o cara vai, faz esse monte de barbaridade, e aí, de certo modo, ele não pediu, tá? Aí fica mais ou menos, né, você tem que sustentar aquilo que você fala, na minha visão, tem que sustentar aquilo que você fala, principalmente ele, Bolsonaro aí, tá? Mas enfim, vamos lá ouvir um pouco mais dele falando aqui, se é que eu tô com paciência e você também tá com paciência. Uma petição depois do segundo turno, onde o ministro presidente do TSE indefiniu em poucas horas e nos aplicou uma multa de 22 milhões de reais. Eleições são. E tem que aplicar multa de 22 milhões, não, tem que aplicar mais multa para golpista. Essa que é a realidade, tá? Porque se você realmente fosse tão cara assim, você pediria para anular as eleições realmente total. Mas não, só a parte que te interessa, tá? É assim, gente, ó, é complicado falar aqui sobre uma parte da política brasileira porque parece que ela não é séria. Essa que é a realidade, tá? E aí fica nessa história aí, perdeu, sai fora, utilizando uma linguagem mais convencional mesmo, perdeu, pula fora, aí fica nessa daí de chamar golpistas ao seu lado, esses golpistas aí, uma parte deles um povo não entendia, outra parte é bandido de carteira assinada. E depois dessa multa, o senhor discutiu com os militares alguma ação? Desde quando eu assumi o Brasil todo. Então o senhor discutiu uma GLO relacionada às eleições? GLO sempre. Relacionada às eleições ano passado? Durante as eleições, a possibilidade existia, no caso de um distúrbio. Mas após as eleições, para contestar o resultado. Mas eu estou perguntando, o senhor nega então? Você está me questionando baseado no quê? Eu tô Baseado no depoimento, ou pelo menos suposto depoimento do Mauro Cid. Essa que é a realidade, não tem essa. Essa que é a realidade, né? Tem que assumir aquilo que faz. Em especial nesse sentido, né? Não despeitava todo mundo aí para cima e para baixo. Que história é essa? Né? Essa que é a realidade. Né? Não tava aí dizendo para todo mundo que diz que, né, ofendendo o Barroso, veio lá no 7 de setembro, um monte de coisa, mas coisa mais horrorosa, Bolsonaro. Essa que é a realidade. Como pode, gente? Como pode? Como pode? De vocês mesmo? Eu tô perguntando se o senhor nega que discutiu com os militares. Se negar, a gente não viu. A gente não teve acesso. Mas o presidente pode negar. A gente não teve. Peraí, Fábio. Você vê o Fábio Van Garten explicando pra ele, eu vou te falar por que você não foi lá no depoimento e não falou, sabe por quê? Porque senão ia ficar muito feio, ia ficar muito chato, que você ia falar da mesma maneira, tipo, eu não tava sabendo, prefiro permanecer calado. Sabe por quê? Porque se tivesse, né, de certo modo, uma responsabilidade para com o povo, principalmente para com aqueles que te seguiu, né, você iria lá e iria falar, olha, aconteceu isso e isso, mas e aí? Sabe que vai para a jaula? Essa que é a realidade. Sabe que vai para a jaula, que a jaula o espera.
a jaula o espera você e mais outras pessoas. Essa que é a realidade, gente, ó, fica muito complicado tendo pessoas desse tipo assim trabalhando na política, porque senão o país não cresce nem vai pra frente. Aí é por isso que você, de certo modo, você percebe como é que é o andamento do Brasil, o quão enfim, pessoal, ó, é complicado, é difícil. Tá aqui ele tentando falar, ele não falou, decidiu aí, de certo modo, fazer o depoimento por escrito, porque sabe que ia simplesmente, né, ficar calado lá. E isso pega muito mal para os bolsonaristas. Peita o pessoal, cara. Peita lá, chega na Polícia Federal e fala, eu não tenho nada a ver com isso. E aí, depois, se tiver qualquer problema, né, você processa o Estado por isso. Essa que é a realidade. Chega, ponto, acabou, mas não tem, né? Não tem essa possibilidade, tá? E aí tá o Van Garten ao lado lá, e Van Garten, você tá realmente enrolado. Mas enfim, né? Vamos abrir aqui, gente. Tudo aquilo que assinei. Mas o senhor discutiu com os militares a possibilidade de contestar o resultado das eleições? Eu discuti porque nós integrávamos a Comissão de Transparência Depois da multa, o senhor discutiu uma GLO, alguma ação militar, por exemplo? Você viu a movimentação de um soldado por aí? Mas o senhor discutiu ou não? Você viu alguma movimentação de um golpista por aí? Essa que é a realidade, porque o país não quer isso, né? É importante a gente dizer. Pelo menos essa é a minha visão. Pelo menos, né? Ninguém quer isso. Agora, só os golpistas e enfim, pessoal, ó. Tá aí a situação do Bolsonaro, né? É extremamente complicado. Eu não vou poder mais estender aqui o vídeo, né? É uma situação difícil. Essa da qual o Brasil se envolveu com esse pessoal aí, né? Na minha visão, cada um tem que fazer ali a sua função. E a função dos militares não é para ficar fazendo parte de eleição do Brasil, pelo menos nesse sentido. Tá? Obrigado pela presença, obrigado pela força. Agradeço a você. Embaixo tem um Pix aí do canal, caso você queira fazer algum tipo de doação. E a gente vai se falando aí. Abraço a todos vocês e obrigado. Deixa eu encerrar aqui como sempre. Tá? Hoje não teve a música porque a gente viu aí, tava reagindo a fala do Bolsonaro. Mas é isso. Abraço a todos vocês e obrigado. Tchau.